extenso céu e mais que pra sempre. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 1 e 2 e também o verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Verso 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. No capítulo 2, nós vamos aprender, através do texto em referência, que não existem dois evangelhos, um de Paulo e outro dos demais apóstolos. Há um único evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo vem enfatizando e pregando. O evangelho pregado por Paulo em nenhuma ocasião foi questionado pelos demais apóstolos como sendo outro ou mesmo como sendo um falso evangelho. Mas os apóstolos em Jerusalém confirmaram o evangelho que Paulo recebera por revelação. O primeiro encontro, 14 anos antes desse aqui, foi rápido, de apenas 15 dias, como nós já vimos na carta. Agora, 14 anos depois, foi um encontro mais demorado, porque era necessário tratar algumas questões. Barnabé, companheiro de viagem de Paulo, na primeira viagem missionária, tem como significado do seu nome aquele que incentiva, encorajador. Nada melhor do que ter alguém, um irmão do seu lado, que te encoraja e que te incentiva. E Barnabé era assim. Tito, outro cooperador do Evangelho, trabalhou em Corinto e posteriormente foi deixado na ilha de Creta para colocar em ordem algumas coisas que ainda faltavam naquela congregação. Paulo escreveu uma carta a Tito para que ele pudesse, seguindo as orientações, fazer também a vontade de Deus. É bom ter um companheiro que nos incentiva e outro que nos auxilia em toda e qualquer circunstância e faz aquilo que às vezes a gente não pode fazer. Através do livro de Atos, capítulo 11, 27 a 30, descobrimos que um profeta chamado Ágabo prediz uma grande fome que ocorreu na história nos dias do imperador Cláudio, que reinou de 41 a 54. Tudo leva a crer que essa viagem de Paulo, narrada em Gálatas, capítulo 2, é a mesma que Lucas menciona em Atos capítulo 11, versos de 27 a 30, que é chamada de a viagem da fome. E ainda porque Paulo relata aos Gálatas que subiu a Jerusalém por causa de uma revelação. E foi a Antioquia da Síria, quando Ágabo teve a revelação de uma grande fome que viria a todo o mundo. Foi nessa reunião em Jerusalém que os apóstolos recomendaram a Paulo que não se esquecesse dos pobres. E ele se esforçou para isso. Certamente, eles fariam isso, recolhendo ofertas para ajudar os cristãos necessitados da Judéia, que sofreram por causa desta grande fome que ocorreu naqueles dias. E essa oferta que seria levantada
para ajudar os irmãos foi mencionada na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele disse: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. 1 aos Coríntios 16, verso 1. E lá ele vai dar orientações de como essas ofertas deveriam ser recolhidas. De acordo com esta escritura, nós aprendemos que Paulo foi fiel ao apelo feito pelos apóstolos no verso 10. Eles pediram que se lembrassem dos pobres e ele se esforçou para fazer. O mais relevante nessa viagem, nesse encontro, 14 anos depois, foi o fato de que a preocupação com os irmãos pobres da Judéia revelava a comunhão que existia entre cristãos, judeus e gentios naquela ocasião. Ou seja, a barreira que existia entre os povos fora derrubada pelo sacrifício de Cristo na cruz. E esse é o sentido das ofertas: revelar a comunhão e o cuidado que existe no meio do povo de Deus, revelando assim o amor de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala da alegria dos irmãos em contribuir para atender às necessidades dos irmãos pobres da Judéia, que estavam padecendo por causa daquela fome mencionada tanto em Atos como em Gálatas. Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 26, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Paulo também investe 2 capítulos na segunda carta aos Coríntios, 8 e 9, para falar do mesmo assunto. Mas eu queria destacar Romanos 15, 26, a palavra contribuir, que nesse trecho é uma palavra grega que se chama koinonia, que significa comunhão, e o que enfatiza que o ato de ofertar, contribuir, não é apenas dar recursos materiais, mas sim revelar que estamos unidos uns com os outros no amor de Cristo, que deu a sua vida por nós, que sendo rico se fez pobre por amor a nós. Portanto, os discípulos se esforçam com aquilo que Deus os tem abençoado para atender às necessidades dos santos. E esse ato revela que estamos realmente unidos uns com os outros em comunhão. O evangelho pregado por Paulo entre os gentios é o mesmo que os judeus receberam dos 12 apóstolos no início da igreja. Se a mensagem é uma só, o amor, o cuidado e a dedicação uns aos outros também deve ser. Pois foi deste modo que Jesus disse que seriam reconhecidos os seus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Deus permitiu que uma grande fome ocorresse naqueles dias, a fim de que a igreja pudesse colocar em prática o verdadeiro amor de Jesus, totalmente desprendido das coisas deste mundo. Por isso que Tiago, em sua carta, mais tarde, vai dizer: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia,
E um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Tiago 2, 15 e 16. O que adianta palavras bonitas sem atitude? O apóstolo João vai dizer também em uma de suas cartas algo semelhante. Na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que une e que mostra amor, desprendimento das coisas deste mundo. Esse Evangelho dado aos 12, enquanto ele andou aqui nessa terra, e também dado a Paulo por revelação. O Evangelho que pratica o amor ao próximo e incentiva a transformação de vida. Deste modo, nós ficamos, quando seguimos o verdadeiro Evangelho, nós ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. Que Deus te abençoe. Tocou meus olhos e o mundo vi, e tua palavra ouvi. O amor é maior que minha mente entenda, e mais do que eu sei. O amor é mais que o extenso céu, e mais que pra sempre.